Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para na tarde desse sábado a gente falar de uma situação envolvendo a SAF Botafogo e o escritório da Meden Consultoria, que colocou nos autos de um dos processos que tem como parte a SAF Botafogo, a Eagle Holdings, ainda na disputa por poder dentro da rede multiclubes. A Meden Consultoria, ela foi contratada para trazer aos autos do processo a situação financeira do Botafogo, com o intuito, ela foi contratada pela SAF do Botafogo, com o intuito de comprovar à justiça que o Botafogo precisa que os seus devedores paguem aquilo que lhe devem. Essa é a grande questão, né? E por que eu estou colocando isso? Que o escritório foi contratado pela SAF Botafogo com o intuito de fazer com que nos autos do processo o magistrado determine o imediato pagamento dos valores devidos à SAF Botafogo, da Eagle, do Lyon, das outras partes no processo, né? Por quê? Porque é muito provável que alguma mídia sem tanta responsabilidade com os fatos, vá se aproveitar de uma frase, de um trecho, né, da petição, que foi utilizada pelo escritório de consultoria, né, a Meden Consultoria, exatamente com o intuito de fortalecer a oratória ali na escrita, né, na retórica, né, fortalecer a retórica tocando ali no ponto nevrálgico da situação, com a decisão favorável do magistrado, tá? Lembrando que na terceira vara empresarial, deu entrada também na segunda vara empresarial a Eagle, no processo, e a SAF Botafogo na terceira vara. Esses processos correm em conexão. E na terceira vara, preciso lembrar que a decisão do Tribunal de Justiça congelou as ações da Eagle Football Holdings e determinou o arresto dos valores determinados lá da dívida em favor do Botafogo. E agora, como a Eagle trouxe essa nova questão de que o seu dirigente independente, né, o Christopher Malone, não reconhece essa dívida que o Botafogo alega, tal, apesar de, em auditoria, as contas do Lyon, as contas do Botafogo, as contas do Molenbeek, em auditoria, esses valores estarem lá nos relatórios, esses valores são auditados, né? A Eagle está tentando dar uma de, malandra e ganhar tempo para pagar. Mas nesse relatório interessante aqui, que a Meden Consultoria diz que o Botafogo nos próximos anos, a SAF do Botafogo nos próximos anos, ela vai ter que desembolsar 969,5 milhões, quase 1 bilhão, né? 969,5 milhões para pagamento de jogadores nos próximos anos. E num curto prazo, desse valor, 969 milhões, num curto prazo, 625,8 milhões o Botafogo precisa desembolsar para pagar jogadores num curto prazo, tá? Então é uma quantia alta. Lembrando que isso aqui é uma estratégia no processo, mas são valores reais, tá? Agora, a grande questão desse relatório da Meden Consultoria, que foi anexado pelo Botafogo nos autos do processo, a grande questão é o valor a receber. O Botafogo, no mesmo período que vai ter que gastar 625,8 milhões, ele tem para receber 1,2 bilhão de reais. Ou seja, o Botafogo tem para receber um número maior, um numerário maior do que teria que gastar. Essa dívida de 1,2 bilhão de reais, grande parte dela, mais de 1 bilhão, é uma dívida da rede multiclubes com o Botafogo, nesses repasses, nesses empréstimos.
Então isso já está auditado. Essa é uma dívida já comprovada, por mais que como estratégia de fazer demorar, né, como uma estratégia de, enfim, atrasar o processo. Né, atrasar o processo. A Eagle ainda não assume o numerário, esse valor todo. Ok? Nesse relatório, tem uma parte dele que eu separei aqui, né, para conversar com vocês, que diz o seguinte, o que a Eagle está tentando, a palavra me fugiu aqui, né, são estratégias meramente protelatórias, né, protelar, né, empurrar até o final a dívida, tá certo? Nesse relatório, olha o que diz a Meden Consultoria. A SAF pode não ter recursos suficientes para honrar obrigações de curto prazo, o que apresentaria riscos à continuidade das operações do clube. Fecha aspas aqui. Então esse é um trecho que está na petição, escrita pelos advogados do Botafogo, fazendo uma referência ao relatório da Meden Consultoria. Risco à continuidade das operações do clube. O que seria isso? Pagamento de salário, pagamento principalmente, né, mais do que pagamento de salário. O que pode convencer realmente a justiça a determinar imediatamente o pagamento desses valores é o pagamento do RCE, do Regime de Centralização de Execuções, que é quando o Botafogo está lá na Justiça do Trabalho, pagando tudo bonitinho, tudo certinho, até hoje tal. E aí, quando você tem um risco às operações de caixa, a continuidade das operações do clube, você pode ter pessoas, credores, que não receberão aquilo que lhes é devido. Tá? Então, essa questão do risco à continuidade das operações, alguns dirigentes, né, pessoas envolvidas nessa situação, afirmaram, né, que essa ênfase dada à Meden Consultoria, que eu coloquei para vocês, né, risco à continuidade das operações do clube, é uma estratégia jurídica para reforçar a tese de que a Eagle deve pagar. Conversando com colegas meus do ramo, a situação ela é obscura porque realmente não é simples de entender, tá? O balaio de gato foi tão prolixo que a situação não é simples de entender. Todavia, há uma expectativa de que o escritório que representa o Botafogo, né, o escritório Salomão, ele consiga essa vitória. E com a vitória decretada na justiça, a Eagle Futebol e seus representantes, Ares, corram para fazer o acordo. A esperança da Eagle, nessa briga por poder, é que a justiça não determine o pagamento dessa dívida, é que a justiça se convença de que não, a Eagle tem razão e tal. Só que já há uma decisão, nesses processos que correm conexos, já há uma decisão, repito, pela terceira vara empresarial do Rio de Janeiro, congelando as ações da Eagle, determinando o arresto, tá? Reconhecendo uma dívida e determinando o congelamento das ações. Então a Eagle já tem contra ela essa decisão, não é uma sentença, né? Não é definitivo, mas o que pode acontecer é isso. Há uma expectativa de que a SAF Botafogo tenha uma decisão favorável contra a Eagle nesses processos, e aí, para não ter prejuízos, a Eagle faria um acordo, tá certo? E isso, é claro, não colocaria em risco as operações, o fluxo de caixa do Botafogo. Nos bastidores, realmente, apesar de o processo estar sendo instruído, ninguém é bobo, né? Os acordos estão sendo costurados, mas o processo está correndo. Há uma expectativa de acordo, sim. Mas também a Eagle, por outro lado, não quer abrir mão do Botafogo da maneira como o John Textor queria que acontecesse. A Eagle traça um preço, John Textor precisa comprar, enquanto isso na justiça, Textor também ganha tempo para que a justiça lhe dê o governo da SAF Botafogo, a gestão da SAF Botafogo, sem que ele tenha que pagar nada. Né? Enfim, é prolixo, é complexo, mas é uma guerra. E é uma guerra em várias frentes, tá? No momento, Textor está à frente aí, ainda fazendo a gestão da SAF Botafogo. Mas a gente percebe que os gastos não estão acontecendo, o Botafogo não está trazendo reforços exatamente para justificar
a tese da Meden Consultoria, de que a SAF pode não ter recursos suficientes para honrar obrigações de curto prazo. Contratação de jogador é um movimento de caixa de curto prazo, né? Estou comprando agora, tenho que pagar à vista porque o clube não quer parcelar. Então o Botafogo está se vendo prejudicado por essa situação. Existe uma expectativa de que até o final de setembro essa situação se resolva, principalmente por conta da decisão do magistrado nos autos. O torcedor do Botafogo já não aguenta mais tanto rolo e tem medo de que isso atrapalhe, é claro, o rendimento dentro de campo. Eu fico por aqui e até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, falando da rodada de hoje. Agorinha, Campeonato Brasileiro está rolando, Bragantino e Fluminense, a gente vai reverberar isso mais tarde.